As lições mais poderosas de Jesus nunca foram feitas para serem encontradas na Bíblia. Sabia que existem ensinamentos tão transformadores que ficaram escondidos por mais de 2000 anos? A maioria das pessoas jamais terá acesso a essa verdade, mas agora você está a poucos instantes de descobrir os ensinamentos secretos de Jesus. Um conhecimento capaz de despertar a sua alma, caso você tenha coragem de ouvir. Por séculos, o mundo conheceu apenas uma fração da história. O Jesus que muitos acham conhecer ensinou muito além do que foi registrado e transmitido. Dentro desses textos antigos, encontram-se mensagens ocultas, ensinamentos que têm o poder de elevar sua consciência para um nível superior. Se você ignorar isso, talvez nunca entenda o verdadeiro caminho que Jesus deixou para todos nós. Prepare-se, pois o que está por vir pode mudar sua visão para sempre. Quais são os ensinamentos secretos de Jesus? Os ensinamentos secretos de Jesus podem ser compreendidos sob a ótica do misticismo, focando na transformação interior da consciência, em vez de práticas religiosas externas. Esses ensinamentos visam revelar a consciência crística, um estado de unidade espiritual com Deus, acessível a todos os seres humanos. A sabedoria esotérica de Jesus não se tratava de dogmas, mas de realizar o divino dentro de cada um. Vamos explorar essas lições com exemplos profundos das Escrituras, vistos de uma perspectiva mística e não literal. Ensinamento 1. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, 21. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você. Essa é uma das lições mais essenciais e esotéricas. A interpretação cristã tradicional costuma posicionar o reino de Deus no além, mas isso ignora a profundidade mística. Jesus estava apontando para uma realidade interna, um estado de consciência divina, onde a alma percebe sua unidade com Deus. Essa realização interior não é limitada a santos ou profetas, mas está acessível a todos que buscam despertar espiritualmente. Em tradições místicas, essa lição ecoa o conceito de iluminação nas religiões orientais, onde o verdadeiro eu, ou Atman, é reconhecido como sendo um com o divino Brahman. Jesus estava ensinando que a salvação e o céu são estados de consciência que podem ser vivenciados aqui e agora, ao ir para dentro de si e reconhecer a própria divindade. Ensinamento 2. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele não está falando apenas de si mesmo, mas está revelando uma verdade universal sobre o potencial de todos os seres humanos. Esse ensinamento expressa a não-dualidade, um conceito central em tradições místicas ao redor do mundo. A não-dualidade refere-se à compreensão de que a aparente separação entre a alma individual e o divino é ilusória. Na verdade, existe apenas a unidade. Essa afirmação convida as pessoas a reconhecer que, assim como Jesus percebeu sua unidade com Deus, cada indivíduo também pode alcançar essa realização. O caminho para o despertar espiritual envolve transcender o ego, a sensação de separação, e fundir-se com a presença divina. Ensinamento 3. O olho de visão única. Mateus 6:22. Nesse versículo, Jesus diz que o olho é a lâmpada do corpo. Se o seu olho for único, todo o seu corpo será cheio de luz. Esse ensinamento, muitas vezes negligenciado ou mal interpretado, refere-se à visão espiritual e ao despertar do terceiro olho, um conceito encontrado em várias tradições esotéricas. O olho único é o centro espiritual, ou chakra Ajna, em termos iogues,
que permite ao indivíduo perceber realidades superiores. Quando Jesus fala sobre o olho ser único, ele se refere ao estado de consciência pura, onde todas as distrações e ilusões do mundo físico desaparecem. Quando o terceiro olho é ativado, ele traz luz interior ou sabedoria divina, iluminando todo o ser com um discernimento espiritual. Esse ensinamento se alinha com o misticismo oriental, onde focar no terceiro olho durante a meditação é uma chave para despertar a consciência superior. Ensinamento 4. Renascimento do Espírito, João 3:3. Jesus disse a Nicodemos: "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Isso é muitas vezes mal compreendido como uma simples experiência de conversão ou batismo, mas em um sentido mais profundo, refere-se ao renascimento espiritual, uma transformação profunda da consciência. O renascimento de que Jesus fala é um processo de renovação interna, em que a pessoa transcende seu estado anterior de existência e desperta para uma nova realidade espiritual. O renascimento espiritual que Jesus ensina é um despertar interno, uma mudança da identificação com o físico e o ego para a realização da natureza divina dentro de nós. Esse conceito está intimamente ligado aos ensinamentos sobre o despertar da Kundalini ou a ascensão da energia interna em várias tradições esotéricas. Ser nascido de novo é vivenciar um estado superior de consciência, onde a realidade é vista não pela perspectiva limitada do ego, mas pelos olhos eternos da alma. Esse despertar transforma a visão de vida, alinhando o indivíduo com sua verdadeira essência espiritual. Ensinamento 5. O caminho estreito, Mateus 13:14. Jesus diz: "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e apenas alguns o encontram." Esse ensinamento refere-se à jornada espiritual. O caminho estreito é o percurso esotérico de transformação interna e disciplina espiritual. Muitos seguem o caminho amplo do materialismo, do ego e das buscas mundanas, mas apenas poucos estão dispostos a trilhar o desafiador caminho da autodescoberta, meditação e entrega ao divino. Nesse contexto, Jesus fala sobre o processo de iniciação à consciência superior, onde o buscador deve deixar para trás os apegos do ego e do mundo para ascender a um estado de realização divina. Ensinamento 6. A videira e os ramos, João 15:5. Na metáfora da videira e dos ramos, Jesus diz: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, darão muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada." Isso não é apenas uma metáfora sobre a dependência de Jesus, mas um ensinamento místico sobre a unidade de todos os seres com a fonte divina. Jesus representa a consciência crística, a essência divina presente em todos os seres vivos. Os ramos simbolizam as almas individuais, que estão conectadas a essa fonte eterna de energia divina. Ao se alinhar com essa consciência crística interna, os indivíduos podem acessar seu potencial divino e manifestar frutos espirituais em suas vidas. Essa união com o divino é o caminho para a verdadeira realização espiritual. A quem Jesus ensinou esses ensinamentos? Jesus não compartilhava esses ensinamentos secretos com todos. Na verdade, suas mensagens espirituais mais profundas eram reservadas para aqueles que estavam espiritualmente preparados. Muitas vezes, ele falava às multidões em parábolas, ocultando a profundidade completa de sua mensagem,
revelando o verdadeiro significado apenas para seus discípulos mais próximos. Essa distinção é clara em Mateus 13:11, onde Jesus diz a seus discípulos: "A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não." Seu círculo íntimo de 12 apóstolos, juntamente com outros seguidores importantes, como Maria Madalena, foram os que receberam esses ensinamentos esotéricos mais profundos. Muitos estudiosos e místicos acreditam que Jesus ensinou a seus discípulos mais próximos um caminho místico de união direta com Deus. Algo que era profundo demais para o público em geral, que ainda não estava preparado para esse nível de verdade espiritual. O Evangelho de Tomé, assim como outros evangelhos gnósticos, contém muitos ensinamentos de Jesus que são profundamente místicos e não encontrados na Bíblia canônica. Nesse evangelho, Jesus fala sobre a necessidade de autoconhecimento como chave para a salvação. Quando vocês se conhecerem, serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. Mas se vocês não se conhecerem, viverão na pobreza, e são a pobreza. Esse ensinamento é um chamado claro para o despertar interior e a realização da natureza divina dentro de cada um. Os ensinamentos de Jesus a esse grupo seleto giravam em torno da ideia de que a verdadeira libertação e conexão com o divino vem de um profundo despertar espiritual e do conhecimento de si. Ele preparou seus discípulos para reconhecerem a divindade interior, algo que exigia uma compreensão além do que as massas poderiam absorver naquela época. Quais são os versículos da Bíblia, derivados dos ensinamentos de Jesus, mas que foram interpretados de forma errada? Muitos dos ensinamentos de Jesus foram mal compreendidos ou interpretados erroneamente ao longo do tempo. Aqui estão alguns versículos-chave que, particularmente, sofreram essas distorções. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este versículo é frequentemente interpretado para significar que Jesus é o único caminho para a salvação. No entanto, em um sentido esotérico, Jesus está falando como a consciência crística, a presença divina que existe dentro de cada pessoa. O eu não se refere ao Jesus histórico, mas ao eu divino presente em todos nós. O que Jesus estava ensinando é que o caminho para Deus está no despertar da consciência crística dentro de cada indivíduo, e não em uma devoção exclusiva à sua forma física. A verdadeira salvação está no reconhecimento dessa divindade interior, onde todos podem acessar o caminho quando se conectam com sua essência divina. Mateus 25:46, castigo eterno. Neste versículo, Jesus diz: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Tradicionalmente, isso tem sido interpretado como uma referência literal ao céu e ao inferno. No entanto, de uma perspectiva esotérica, castigo eterno refere-se ao sofrimento causado pela ignorância espiritual. Quando alguém vive separado de sua natureza divina, experimenta o sofrimento do ego, que se manifesta como uma forma contínua de agonia interna. Por outro lado, vida eterna refere-se ao estado de iluminação, a união com Deus, que transcende o tempo e a existência terrena. Esse estado de consciência não é algo a ser alcançado apenas após a morte, mas uma realização disponível aqui e agora, para aqueles que despertam espiritualmente. Essas interpretações profundas mostram que muitos dos ensinamentos de Jesus não eram sobre dogmas ou punições literais, mas sobre despertar espiritual e realizar a divindade interna, um conhecimento que ele reservou para aqueles prontos para entender sua verdadeira mensagem.
Jesus ensinou suas discípulas mulheres? Sim, Jesus tinha discípulas mulheres e, entre elas, Maria Madalena ocupava um lugar especial. Ela não era apenas uma seguidora, mas uma igual espiritual aos apóstolos, muitas vezes recebendo ensinamentos que outros não recebiam. Alguns textos gnósticos, como o Evangelho de Maria Madalena, sugerem que Maria Madalena foi uma figura-chave na recepção e transmissão dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Em muitas tradições esotéricas, Maria Madalena é vista como a personificação do feminino divino, e os ensinamentos de Jesus para ela provavelmente se concentravam no equilíbrio das energias masculinas e femininas dentro da alma. Isso está intimamente relacionado a tradições místicas em que a união da consciência masculina e da energia feminina leva ao despertar espiritual. A presença de Maria Madalena entre os discípulos sugere que Jesus não apenas reconhecia, mas ensinava sobre a importância do feminino divino na jornada espiritual. Ela pode ter sido encarregada de ensinamentos sobre o amor divino, a transformação espiritual e os mistérios internos do coração, temas profundos que exigem uma integração do feminino e do masculino para a plena realização do ser. Esses ensinamentos refletem a visão esotérica de que o verdadeiro caminho espiritual envolve a união de opostos e o despertar de uma consciência integrada. Como os ensinamentos que Jesus aprendeu de outros mestres o ajudaram em seus próprios ensinamentos? Embora os evangelhos canônicos não mencionem explicitamente Jesus estudando com outros mestres espirituais, muitas tradições esotéricas e relatos históricos sugerem que Jesus viajou e estudou em lugares como Egito, Índia e Tibete durante seus chamados Anos Perdidos. Acredita-se que Jesus tenha sido iniciado nas práticas espirituais dessas antigas tradições, particularmente em práticas como meditação, controle da respiração e trabalho energético, como o Kriya Yoga. Esses ensinamentos, que focam na transformação interior e na elevação espiritual, moldaram profundamente sua visão sobre o caminho para Deus e a redenção. Os ensinamentos de Jesus sobre amor, compaixão, perdão e unidade com Deus ecoam as tradições de misticismo oriental. Por exemplo, o conceito de unidade divina nos ensinamentos de Jesus se alinha com a ideia de Advaita Vedanta, ou não-dualidade no hinduísmo, onde o indivíduo e o divino são vistos como uma única realidade. Sua ênfase na transformação interna e no despertar espiritual tem paralelos nas tradições budistas, que ensinam a purificação da mente e a realização da verdadeira natureza do ser. Assim, Jesus pode ter integrado essas lições universais, criando uma ponte entre suas próprias experiências espirituais e os princípios místicos de outras culturas, enriquecendo sua mensagem de amor incondicional e transcendência espiritual. Os ensinamentos que ele aprendeu dessas culturas milenares permitiram-lhe oferecer uma visão mais ampla e inclusiva da espiritualidade, indo além das práticas religiosas formais de sua época e promovendo uma conexão profunda com o divino, que transcende qualquer doutrina ou crença exclusiva. Isso também explica por que muitos de seus ensinamentos ressoam com tradições esotéricas e místicas, enfatizando o autoconhecimento e o despertar da consciência divina dentro de cada um. Como o Kriya Yoga ajudou Jesus? Kriya Yoga é um sistema poderoso de meditação e controle da respiração, projetado para despertar a energia Kundalini, a força espiritual interna que permanece adormecida em grande parte das pessoas. Embora a prática de Kriya Yoga não seja mencionada diretamente na Bíblia, tradições esotéricas sugerem que Jesus utilizou técnicas semelhantes para alcançar níveis profundos de conexão espiritual.
No contexto dos ensinamentos secretos de Jesus, o Kriya Yoga pode ser entendido como uma ferramenta essencial para o despertar interior, um meio de acessar a energia divina dentro de cada ser humano. As práticas de Kriya Yoga, como o controle da respiração, visam acalmar a mente e despertar a energia divina latente, algo que se alinha perfeitamente com o ensinamento de Jesus sobre o renascimento espiritual. A ideia de nascer de novo refere-se, de fato, à reativação da luz divina dentro, à medida que o praticante entra em harmonia com a presença de Deus. Kriya Yoga, portanto, não apenas proporcionaria a Jesus um caminho direto para a conexão com o divino, mas também abriria portas para a transformação espiritual de seus seguidores. Os 6 ensinamentos secretos de Jesus, como o reino dos céus está dentro de vós, Lucas 17:21, falam diretamente da necessidade de uma transformação espiritual interna. O olho de visão única, Mateus 6:22, refere-se ao despertar do terceiro olho, uma prática essencial no Kriya Yoga, que permite a visão além das ilusões do mundo físico e da consciência limitada do ego. Assim, o Kriya Yoga, ou práticas semelhantes, ajudaram Jesus a entender e aplicar esses ensinamentos para sua própria iluminação e despertar espiritual. Ao longo de sua jornada, Jesus ensinou sobre a unicidade com o Pai, João 10:30, revelando que todos somos uma extensão da consciência divina. A prática do Kriya Yoga apoia essa revelação ao ajudar a dissolver o ego e promover a fusão com a energia divina. Essa prática é um caminho direto para o despertar espiritual, alinhando-se perfeitamente com o ensinamento de Jesus sobre o caminho estreito, Mateus 7:13-14, que exige disciplina e entrega do eu individual para alcançar a iluminação. Esses ensinamentos, muitas vezes escondidos em parábolas, revelam uma jornada profunda em direção à transformação interior e à união com o divino, ajudando a humanidade a despertar para sua natureza divina e a realizar o reino dos céus dentro de si. Se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo nesses mistérios, aperte o botão de se inscrever agora e não esqueça de dar um like neste vídeo. Acredite, você não vai querer perder o que está por vir. Junte-se à comunidade de milhões que estão despertando para a verdade e comente abaixo qual ensinamento secreto mais ressoou com você. Lembre-se, o caminho para a iluminação começa com um único passo, e você já está nele. Para aqueles que desejam aprofundar ainda mais sua jornada, não deixe de conferir o link na descrição para o livro O Imã da Abundância, Os Segredos da Lei da Atração, e manifeste 10 aras mais rápido seus desejos. Vamos caminhar juntos nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.